Eu quero saudar as irmãs com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradecemos a Deus por mais uma oportunidade, por mais uma aula que estaremos iniciando hoje. Aula de número 12, não é? Que tem como tema as dores do abandono. Mas antes de iniciarmos a lição, eu gostaria de fazer uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por mais esta oportunidade. Senhor, derrama a Tua graça sobre nós, abençoa, Senhor, as Tuas filhas, Senhor, visita cada uma das Tuas servas, segundo a sua necessidade, Senhor, derramando o Teu amor, a Tua graça e a Tua bondade. Senhor, pedimos a Ti também que venha nos ajudar, Senhor, na ministração desse estudo e que o Teu nome seja glorificado, que eu seja apenas um instrumento nas Tuas mãos. É o que nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Como as irmãs já bem sabem, estamos estudando a revista desse trimestre, que é uma revista do ano de 2012, terceiro trimestre de 2012, que tem como tema Vencendo as aflições da vida. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. E a lição que nós estaremos estudando desta feita é a lição de número 12, que tem como título, como já disse, As Dores do Abandono. Nós estamos estudando nesse bloco, minhas irmãs, né, que eu chamo de bloco de número 5, o que nós chamamos de os dramas de relacionamento. Como nós sabemos, os seres humanos foram feitos para viver em grupo. E desta forma se relacionam com o próximo. Muitas vezes essa relação, que deveria ser pautada no amor, ela foi o quê? Contaminada pelo pecado. Nós vemos que o pecado, quando ele entrou no mundo através de Adão e Eva, ele contaminou tudo. Contaminou o homem, contaminou a natureza, contaminou os animais, contaminou os relacionamentos. E então ele fez um estrago gigantesco, não é? Com isso, ao invés do amor, nós passamos a ter outros sentimentos, como por exemplo o egoísmo e o individualismo. E isto faz o quê? Esses sentimentos acabam ocasionando aflições em nossas vidas enquanto aqui estivermos neste mundo. Após criar o homem, nós vemos lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18, que Deus disse que não era bom que o homem estivesse só. Gênesis 2,18 diz: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora idônea para ele. Diante disso, se não é bom que o homem esteja só, pior ainda é viver em condição de abandono. Se não era bom para Adão viver sozinho, quando até então nunca tinha tido uma companheira, o que dirá alguém ficar sozinho depois de ter tido uma companhia? Porque Adão até então ele não sabia o que era ter uma companhia. E Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Imagine então o sentimento, né, ou imaginemos então o sentimento de alguém que já experimentou essa sensação de ter uma companhia ao lado dela e vir a perdê-la, né, a ser abandonado por ela. Como diz o título da lição, o abandono traz muitas dores. E desta feita aprenderemos como enfrentá-las e também como superá-las. No dicionário da língua portuguesa, vemos que abandono significa o ato de deixar, de largar, de sair sem ter a intenção de voltar, ou ainda falta de amparo ou assistência de alguém.
Entendemos então que o abandono ele está sempre vinculado, minhas irmãs, à vontade de alguém. E é por isso que é um ato que ocasiona dor. Porque notamos na pessoa que nos abandona o desejo de ficar longe de nós. Então, de livre e espontânea vontade, ela simplesmente não quer mais ficar perto de nós. E é por isso que nos gera dor. É muito triste quando alguém diz que não quer mais estar ao nosso lado ou ao lado de alguma pessoa. Isto é o que caracteriza o abandono. Um afastamento voluntário. A primeira coisa que nós aprendemos aqui é que se o abandono é um ato voluntário, logo não podemos impedir, porque é o exercício do livre-arbítrio da pessoa. Ela tem o direito. Ela está exercendo o livre-arbítrio dela. Né? Como o abandono é algo contrário à natureza humana, o ser humano normalmente se desespera quando se encontra diante dessa situação. A primeira pessoa que nós vemos na Bíblia que se desesperou por causa do abandono foi Caim, conforme está registrado lá em Gênesis, capítulo 4, dos versículos 11 ao 15. Diz assim, Gênesis capítulo 4, versículo 11 a 15. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? Vejam aqui que ele se desespera, né? Porque ele sabia que o que ele tinha feito era tão grave que ele era passível de morte. O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. Então, devido à consumação do seu ato, Caim seria um fugitivo e errante e passível de ser morto. Por isso ele entrou em desespero. Ele seria caçado pelos demais. E Deus, na sua infinita misericórdia, minhas irmãs, o que ele faz? Ele coloca um sinal em Caim, para que ninguém o matasse. E nós vemos que Deus é tão misericordioso, né, que nos versículos seguintes nós vemos que, posteriormente, Caim até chegou a se casar. Observando esse exemplo, nós vemos que Deus não quer ver ninguém nessa situação. Pois se Caim, né, que foi o primeiro homicida, Deus o ajudou, logo certamente o Senhor não permitirá que os seus filhos fiquem desamparados e muito menos abandonados. Em Jeremias 51, versículo 5, a gente vê uma situação ali interessante. Israel e Judá, elas estavam ali numa situação caótica, em pecado, né? E Deus não as abandonou. Jeremias diz isso. Lá em Jeremias capítulo 51, versículo 5 diz: porque Israel e Judá não foram abandonados do seu Deus, do Senhor dos Exércitos, ainda que a sua terra esteja cheia de culpas contra o Santo de Israel. Então Jeremias estava fazendo menção aqui, não é, da separação tanto de Israel quanto de Judá dos caminhos do Senhor. Nós vemos que Israel caiu na mão dos assírios e Judá dos babilônicos, por causa dos seus pecados.
Mas aqui diz que Jeremias fala que o Senhor não as abandonou. Então nós, minhas irmãs, que somos servos do Senhor, tenhamos esta convicção e esta certeza. Mesmo que os homens nos abandonem, Deus não nos abandonará. Sempre estaremos amparados pelo Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, se somos servos de Deus, imitadores de Cristo, nós temos que ter a mesma conduta de Deus. E aí nós não podemos jamais abandonar alguém. Porque se Deus, como nós vimos aqui o exemplo de Jeremias em relação a Judá e Israel, se Deus não abandonou eles, mesmo eles sendo culpados, Deus foi misericordioso e nós, como a Bíblia fala, somos imitadores de Cristo, nós também não podemos ter essa atitude de abandonar alguém, seja qual for a sua condição. Olha o que diz Salomão, o sábio Salomão, em Provérbios capítulo 27, versículo 10. Não deixes o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade. Não é melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. Então olha aqui a advertência que Salomão faz. Não deixes o teu amigo no dia da adversidade, porque quando está tudo bem, minhas irmãs, o que não falta é amigo ao nosso lado. Mas o problema é quando vem a adversidade. Muitas vezes, esses amigos desaparecem. Então, seja qual for o problema, seja qual for a adversidade que o nosso próximo estiver passando, temos que estar sempre ao lado dele, prestando todo o auxílio possível. Um crente nunca deve ter a iniciativa do abandono. E abandono, quando eu falo, é em qualquer sentido. Abandono do lar também. A não ser que seja por um motivo realmente justo, como em caso de violência ou de risco de morte. Né? E Paulo fala sobre isso, né, sobre o abandono do lar, lá em 1 Coríntios, capítulo 7, dos versículos 10 a 15. Olha o que ele diz aqui. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não, Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe, porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. O que estava acontecendo aqui, minhas irmãs? Algumas pessoas estavam se convertendo a Cristo. Só que, por exemplo, a esposa se convertia e o marido não. E aí acabava gerando aquela dúvida se ela deveria ou não se separar. E aí isso estava ocasionando muitos problemas na igreja de Corinto. E aí Paulo, através dessa carta, os orienta. Fala, não se separe, mesmo que o seu marido seja descrente ou que a sua mulher seja descrente. Né? Então, ore, busque ao Senhor para que o Senhor venha também salvá-lo ou salvá-la. Então é a orientação que Paulo dava em virtude deste momento que eles estavam passando lá. Né? Se o marido ou a mulher aceitou a Cristo, né, e o cônjuge permanecia descrente, não era motivo para se separar. Pelo contrário, né, deveria se interceder a Deus pedindo pela salvação do cônjuge também. Né?
Se mesmo sendo pecadores, Deus não nos abandonou, minhas irmãs. Nós, como seus imitadores, não podemos ter a iniciativa do abandono, principalmente em nível familiar. E é sobre isso que nós acabamos de ler aqui. Paulo fala: não, ore pela salvação da sua esposa, ore pela salvação do seu esposo, não é? Porém, temos que tomar alguns certos detalhes, alguns cuidados, né? Em alguns detalhes, porque há um instante em que a quantidade do pecado do homem é tamanha que Deus, pela sua santidade, isso é importante, ele se afasta do homem. Deus está sempre ali, mas Deus, como nós bem sabemos, ele abomina o pecado. E às vezes o pecado do homem chega a ser tão grande que pela quantidade do seu pecado Deus se afasta. Entra em ação o quê? O seu juízo. E foi justamente o que aconteceu com Judá quando caiu nas mãos dos babilônicos, que foi a passagem que nós lemos lá em Jeremias capítulo 51. O pecado da nação chegou em tal ponto, ou a tal ponto, que Deus se afastou. A gente vê também em Romanos, capítulo 1, versículo 21 a 26, onde o homem preferiu uma vida de pecado ao invés de servir a Deus. Então o Senhor, está escrito lá, os abandonou às paixões infames. Olha o que está escrito lá em Romanos, capítulo 1, versículo 21 ao 26. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. 26, somente a parte A. Por isso Deus os abandonou às paixões infames. Ou seja, Deus se apresentou ao homem, Jesus se manifestou em nosso meio, porém o homem virou as costas para Deus. E aí Deus entregou o homem aos seus próprios desejos. É uma reação de Deus ao distanciamento voluntário que nós vemos aqui, e é o que acontece nos dias atuais, minhas irmãs, né? A gente vê a humanidade, né, se afastando de Deus. Né? É um afastamento voluntário. As pessoas não querem servir a Deus. Então, diante deste afastamento voluntário e contínuo do homem, mesmo e Deus se afastou dele. Agora, uma coisa é importante, e aí nós abrimos um parênteses aqui também. Porém, quando este homem, este mesmo homem mergulhado no pecado, se arrepende, pede perdão a Deus, o Senhor está pronto para resgatá-lo. Então nós vemos que a situação de abandono é algo que não agrada a Deus. O homem está no pecado. O mundo jaz no maligno. Mas quando este miserável pecador se arrepende no seu coração e pede perdão a Deus, o Senhor está pronto para estender a sua mão e tirá-lo do charco de lodo. Glórias a Deus. Aleluias. Outra situação importante que nós gostaríamos também de falar nesta lição. Além do abandono material, existe também o abandono afetivo, ou seja, o abandono emocional, em que as pessoas compartilham o mesmo teto, mas não se falam mais. É algo muito triste.
nós jamais poderemos compartilhar com tais atitudes. Pois, se temos que ser companheiros dos nossos cônjuges, pois temos, melhor dizendo, que ser companheiros dos nossos cônjuges, dos nossos filhos e dos nossos irmãos. É um dever nosso. Essa era uma característica da igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém, ela tinha esta característica. E isto fica muito claro quando a gente lê o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Olha o que diz aqui o capítulo 2, no versículo 42 e também no 46. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. E perseverando, unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Então nós vemos ali, minhas irmãs, que a igreja de Jerusalém, nesse tempo, era um exemplo de comunhão. E serve de exemplo para nós nos dias atuais. Eles viviam em estreita comunhão. É uma característica que nós devemos manter, porque somos corpo de Cristo. E mais uma vez eu digo, temos que ser seus imitadores. É o que está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, Paulo dizia, como também eu de Cristo. Glórias a Deus. É bom lembrar que há situações em que, mesmo sendo fiéis a Deus, poderemos sofrer as dores do abandono. Eu gosto muito da Bíblia porque a Bíblia é um livro que não esconde nada. Ela mostra tudo de forma bem clara. Mostra que homens de Deus, mesmo sendo homens de Deus, erraram. Mesmo sendo homens de Deus, passaram por lutas e tribulações. A vida deles não foi só de bênção. E Jesus falou sobre isso, que no mundo nós teríamos aflições, mas para que nós tivéssemos bom ânimo e o tivéssemos também como exemplo, porque ele venceu o mundo. E nós vemos alguns exemplos de pessoas que eram e foram fiéis a Deus, mas passaram por situação de abandono. Eu gostaria de mencionar aqui o exemplo de Jó. Jó foi abandonado por todos, por todos. Podemos constatar lá em Jó capítulo 19, 15, onde nem os seus servos ligavam mais para ele. Diz assim Jó 19, 15: Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como um estranho e vim a ser um estrangeiro aos seus olhos. Veja que a situação de abandono de Jó foi tamanha que até os seus servos se afastaram dele. O apóstolo Paulo também, no Novo Testamento, passou por essa situação, conforme está registrado lá na sua última carta, segunda carta a Timóteo, capítulo 4, 16, durante a sua segunda prisão em Roma, prisão esta que o levou à morte. Próximo à sua morte, Paulo encontrava-se só, sem ninguém para confortá-lo. Olha o que está escrito lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isto lhes não seja imputado. E o próprio Senhor Jesus também passou por esta situação. Está registrado em João 16:32. Diz assim: Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Então veja Jesus ali falando com os discípulos que a situação ficaria tão complicada e difícil que até os mais próximos, os mais chegados a ele, que eram seus discípulos, se afastariam dele e ele estaria sozinho. Então nós temos aí 3 exemplos
Homens de Deus, Jó, Paulo e o próprio Senhor Jesus Cristo, que passaram por situação de abandono. Em algum momento de suas vidas, se viram sem ninguém ao seu lado. Agora, o que nós devemos fazer em situações semelhantes a essas, minhas irmãs? Primeiro, e isso é importantíssimo, lembrar que todos podem nos abandonar, porém Deus jamais nos abandonará. Glórias a Deus. E aqui eu vou citar o exemplo de João, que eu já li, acabei de ler, João 16, 32, a parte B, em que Jesus, falando aos discípulos, né, que eles seriam abandonados, que ele seria abandonado, mas olha o que ele diz no finalzinho. Vou ler de novo o versículo. Eis que chega a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos cada um para a sua parte, e me deixareis só, dizia Jesus para os discípulos. Mas olha o que ele diz. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Aleluias, glória a Deus. Então, seja qual for a situação que a irmã estiver passando, saiba, tenha certeza que nós não estaremos passando só. Deus sempre está conosco. Ele está conosco às 24 horas do dia. Ele está conosco no momento bom e no momento ruim. Ele está conosco na saúde e na doença. Deus jamais nos abandona e jamais nos abandonará. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E olha lá também Paulo falando, 2 Timóteo capítulo 4, 17. Eu li o 16, onde ele disse que ele foi, ele passou por uma situação em que ele teve que fazer sua própria defesa e ele não viu ninguém ao lado dele. Mas olha o que está escrito na continuação deste versículo, versículo 17. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Então, eles não passaram só, porque eles tinham a certeza de que Deus estava com eles. E nós devemos, minhas irmãs, ter sempre em mente que independente, estou frisando, independente da situação que estivermos enfrentando, Deus não nos deixará só. Lembremos que Jesus prometeu, isso é importante, foi uma promessa de Jesus, que ele não nos deixaria só e estaria todos os dias conosco. E ele é fiel. Aleluia, glória a Deus. Mais uma coisa que eu gostaria de lembrar aqui também, que às vezes nós passamos ou passaremos por tal situação, a fim de que tenhamos experiência, para que possamos também, quando necessário, consolar e confortar alguém. Paulo fala a respeito disso na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4. Olha o que ele diz aqui. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós pela graça de Deus que vos foi dada a Jesus Cristo. Então nós vemos aqui, né, Paulo desfrutando da consolação de Deus, né? E nós sabemos, né, Paulo ele dizendo, né, que ele já tinha experimentado a consolação de Deus. Então, tendo essa experiência, ele saberia como consolar ao próximo. E isso é importante. Por quê? Porque ele tinha experiência de causa. E terceiro, por fim, quando formos abandonados, se essa situação vier a ocorrer, nós temos que perdoar aqueles que nos abandonaram.
É difícil, mas nós temos que fazê-lo. É isso que Paulo nos ensina também em 2 Timóteo, como eu já li, capítulo 4, versículo 16, o finalzinho, né? Ele diz: Antes todos me desampararam, mas que isto não lhe seja imputado. Né? Ou seja, ele perdoou os que o deixaram só no momento mais difícil da sua vida. Isso é algo importante. Não podemos guardar mágoa em nossos corações, porque isso acaba fazendo mal para nós mesmos. Né? Paulo, no momento mais difícil da sua vida, aonde dali ele não sairia mais, ele foi abandonado. Mas ele, orando a Deus, ele disse: Senhor, que esta culpa não lhe seja imputada. Ou seja, que esta culpa não recaia sobre essas pessoas que me desampararam neste momento de grande dificuldade. É algo que nenhum de nós deseja passar, minhas irmãs. Porém, caso isso ocorra, saibamos que nunca passaremos só, porque Jesus estará ao nosso lado. E assim eu agradeço mais esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém.